Para ministrar a palestra Redação de artigo científico, como elevar a probabilidade de aceite para publicação em periódicos Quali-CAPES, convidamos ao palco o professor doutor Wesley Antônio Gonçalves, do IFTM Campus Paracatu. Wesley Antônio Gonçalves é doutor em administração, professor do IFTM, no qual exerce atualmente a função de coordenador de pesquisa, pós-graduação e inovação. Ele é avaliador e membro de equipe editorial de periódicos, pesquisador CNPq, membro do grupo de pesquisa em estudos organizacionais e gestão de pessoas, GEOPEC. Somente retificando, o professor Wesley está lotado no campus Patrocínio. Boa tarde. Esvaziou agora, né? Acho que o pessoal não está muito afim de conversar sobre artigo, não. Acho que está todo mundo com medo do artigo, achando que é bicho de 7 cabeças e, na verdade, não é, né? Pelo formalismo, nós temos um nome de palestra, mas eu quero deixar todos bem à vontade. Quero tratar o assunto mais como uma discussão com vocês, tá? Um debate, a qualquer momento vocês podem interromper para fazer pergunta ou para a gente discutir algum tema, ok? Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de deixar claro para vocês que o nosso objetivo aqui não é ensinar ninguém a fazer um artigo científico. Até porque nós já partimos do princípio a qual vocês já têm orientadores com experiência para redigir artigo científico. O objetivo nosso, nesse momento, vai ser tratar alguns assuntos referente a estratégias para o artigo ser aceito em periódicos Quali-CAPES, ok? Então, eu vou tratar a visão de avaliação de artigo, de avaliadores de artigos, em cima de alguns trechos considerados muito pequenos, mas que faz com que o artigo não seja aceito dentro de um periódico com qualificação da CAPES, ok? Acho que ele não está. Agora passou. Então, o objetivo aqui eu já falei qual que vai ser esse objetivo. Lembrando que após a palestra vocês podem enviar e-mail para mim, tá? Quem quiser conversar sobre o assunto, quem quiser me ligar também lá no campus, sem problema nenhum. Lembrando que eu sou do campus de Patrocínio, né? Me apresentaram como do campus Paracatu. Na verdade, eu sou paracatuense, eu sou de Paracatu, mas trabalho no campus de Patrocínio. Então, nós temos uma agenda para tratar aqui. Vamos falar das diferenças entre revistas e periódicos. Acredito que muitos de vocês possuem algum tipo de dúvida relacionado a esse tema. Vamos falar sobre a qualificação Quali-CAPES, o que é, como que funciona. Vamos falar sobre o artigo e a redação científica. ABNT versus APA são os nossos padrões utilizados nas revistas científicas, as técnicas e os aspectos da redação científica, a redação, a ética, a organização e a adequação das normas, os aspectos relevantes sobre um artigo científico, os elementos preliminares, a introdução, o referencial teórico, os aspectos metodológicos, a análise e discussão dos resultados, as considerações finais ou conclusão e depois o espaço aberto. Lembrando que vocês podem a qualquer momento interromper para tirar dúvida ou para a gente discutir os assuntos. A maioria desses tópicos eu não vou aprofundar em cada um deles. Por quê? Primeiro que o nosso objetivo aqui não é
o objetivo de ensinar metodologia de pesquisa. E o segundo, que, como eu falei com vocês têm um orientador de vocês para trabalhar esses tópicos, abordar esses tópicos de uma forma mais superficial, mais aprofundada. Então, o meu objetivo aqui com vocês é mostrar para vocês quais são os caminhos e as direções que vocês precisam seguir. Bom, então eu já quero começar deixando uma polêmica para vocês, principalmente quem está iniciando na pesquisa, que é essa daqui. A todo momento, não só para quem está começando, mas todo evento que eu participo, científico, e todas as instituições públicas e privadas que eu trabalhei, eu sempre fiz essa pergunta indiretamente. Como que você situa dentro da pesquisa? Você está pesquisador ou você é pesquisador? Ser pesquisador ou estar pesquisador? Essa é a minha principal pergunta que eu gostaria que vocês respondessem para vocês mesmos. Então, as pessoas, às vezes, muitas vezes, dizem serem pesquisadores. A contribuição é o primeiro a abandonar o barco. E quando eu falo em contribuição da pesquisa, eu não estou falando apenas da contribuição dos resultados da pesquisa. Esses são obrigatórios. Nós sabemos que esses são obrigatórios. Esses têm que aparecer. Mas quando eu falo de contribuição, eu estou falando num sentido amplo. O que você faz para fomentar a pesquisa? Qual é a sua contribuição dentro do seu meio para que a pesquisa aconteça, para que a pesquisa se multiplique? Tivemos uma palestra aqui agora, né? O professor não está aqui, né? E ele falou sobre essa multiplicidade da pesquisa, pelo currículo Lattes. Ele deixou claro que pesquisa não é para engavetar, pesquisa é para divulgar. Mas além de divulgar, além de contribuir com os resultados, o que você tem feito? Quais são as contribuições que você tem gerado para o meio científico? De que forma, além dos resultados da pesquisa, né, os resultados que você lançou lá no seu artigo, você vem contribuindo com a pesquisa? Isso conseguimos visualizar nitidamente entre os alunos, entre os professores, entre os pesquisadores, entre a comunidade científica. Muitos estão pesquisadores, por algum motivo, e muitos são pesquisadores. Então, se você iniciou uma pesquisa, se você está com seu artigo para publicar, mas você só fez aquela pesquisa motivada os recursos, que são poucos, mas talvez você partiu por esse viés, eu sugiro que você repense a sua atitude. E a pesquisa, ela vem no momento a qual a remuneração dela acontece de forma indireta. Então, a recompensa que você vai ter com a pesquisa, ela vai vir a longo prazo e não a curto prazo. Mas para que essa recompensa venha, você tem que se tornar um pesquisador, contribuir com o meio científico. Aí nós começamos aqui uma discussão, ela é comum, essa discussão, que é a discussão das revistas científicas e dos periódicos científicos. Então existe uma separação pela CAPES do que é periódico qualis e o que não é periódico, que é conceituado como revista. Existe dois tipos de revista, ainda que eles não sejam classificados como qualis CAPES, como periódicos. Quais são? A revista de magazine, que não é uma revista científica, e a revista científica, que possui um registro, a qual
ela pode não ter a qualificação Qualis Caps, mas não deixa de ser uma revista científica. Só não vai qualificar. E existe a revista científica que tem uma qualificação. A todo momento aqui, eu vou abordar um instrumento que eu criei para avaliar artigos para periódicos. Ok? Eu avalio alguns artigos, tenho contribuído bastante para a ciência, para a pesquisa, atuando como avaliador. E com isso eu criei um instrumento para fazer essa avaliação, que é uma planilha no Excel, e depois um relatório no Word, que é um parecer técnico, dando as sugestões de melhoria quando é preciso. E aí eu aproveitei para pegar essa tela aqui, porque dessa tela dá para a gente entender um pouquinho sobre as revistas científicas e os periódicos. E aí eu abri nessa telinha aqui. Quando o artigo ele tem a qualificação CAPES, ele tem um indicador, e esse indicador dá um número de pontos para essa revista. Então aqui eu tenho todas as revistas da área de administração. Eu vou tentar ser bastante genérico aqui a todas as áreas, mas sei que em alguns momentos isso não vai conseguir se efetivar, porque há particularidades de algumas áreas, mas vou trabalhar bastante no ponto genérico. Vou mostrar alguns pontos da área que eu atuo, né, como pesquisador, mas em alguns momentos a gente pode divergir-se de alguns pontos aí entre algumas questões. Então, o que é comum aqui, o que é genérico? Todo periódico Qualis Caps, ele vai ter uma classificação, e essa classificação vai dar alguns pontos dentro da publicação. Então, o top, né, o maior é A1, 100 pontos, depois temos a A2, que vai dar 80 pontos, B1, 60, e aí vai até B5 com 10 pontos. O interessante é que, para ser periódico, o senso comum acredita que vai até B5. Caiu de B5, já não é mais periódico. Não é bem assim. Nós temos revista com Qualis C, que está abaixo do B5, que é um periódico com uma particularidade: ele não pontua, ele não tem ponto, ele é 0, mas é um periódico, não deixou de ser um periódico pela CAPES. E aí, quando a revista científica não possui uma classificação Qualis, ela não alcançou nem mesmo o mínimo, que é o C, ela é cadastrada então na plataforma como não periódico. Ele não é um periódico Qualis Caps, mas não deixou de ser uma revista científica. Temos que pensar dessa forma. As revistas magazines são diferentes. As revistas magazines não são científicas, não passa pelo crivo científico. E aí há uma forma para vocês analisar quais revistas possuem o Qualis Caps e quais são a pontuação dessas revistas. Acredito que vocês devem estar pensando, mas como que eu descubro isso? Correto ou não? Fácil, muito fácil. Então, para descobrir isso, basta acessar a plataforma Sucupira. Na plataforma Sucupira, você vai selecionar a área, a grande área, e ele vai trazer todos os periódicos com o seu extrato, que possui dentro da Qualis Caps. Ok, até aqui? Alguém tem uma dúvida até aqui? Está tranquilo? Outra dúvida que acontece muito, é frequente, pelo menos em todos os lugares que eu passei, todos os meios científicos, é a questão das normas ABNT versus as normas APA. Geralmente, quem inicia não conhece essa segunda norma, que é a APA. Mas alguns periódicos, bastantes periódicos e congressos científicos vêm solicitando que os artigos sejam formatados nesse padrão.
Mas, de fato, o que é esse padrão? O NBR todo mundo conhece, que é o nosso ABNT, nossa norma brasileira para formatação. Então, geralmente, quando a formatação vem solicitando APA, geralmente é porque o congresso, o evento científico ou o periódico possui publicação a nível internacional. Então, geralmente, quando você vai submeter para um congresso internacional ou um periódico a nível internacional, provavelmente que ele irá solicitar esse padrão aqui para o seu artigo científico. Os demais periódicos e congressos científicos, os eventos, na maioria das vezes, o ABNT. Ok, até aqui? O que a gente escuta muito de orientandos, principalmente da pós-graduação? Professor, eu enviei um arquivo, eu submeti um arquivo meu, esse artigo estava todo na NBR, todo na ABNT, aí ele não passou, eu peguei as sugestões de melhoria, melhorei ele e fui enviar para o outro, só que o outro cobra a APA. Já escutaram isso? O Word tem uma ferramenta interessante, que é o menu referência, que você pode trabalhar toda a formatação ABNT e APA dentro do seu artigo. Uma vez utilizado essa ferramenta, ele converte automaticamente de um para o outro. Isso é assunto de outra palestra, de outra discussão, ou talvez de uma oficina, que seria trabalhar essa ferramenta dentro do Word. É uma bela ferramenta, eu utilizo ela, e poucas pessoas conhecem o poder que essa ferramenta possui. Tá? Então, no Word ele só vem a APA, porque o Word é de empresas norte-americanas, mas você pode baixar no site da um arquivo ABNT e instalar lá dentro da ferramenta. E aí ele começa a trabalhar com os dois. Ele começa a fazer a formatação. E essa ferramenta é tão rica de recursos que ela faz a citação direta, indireta, ela faz referências, tudo automático. E, porque eu falei, ela muda de uma para outra em menos de um minuto, em um toque. Bom, aqui agora então nós vamos começar a iniciar a nossa discussão sobre o artigo, a probabilidade de aceite ou não de um artigo, isso na visão de avaliadores. E uma coisa simples, que às vezes a gente pensa até que não acontece, mas acontece muito esses casos, é a redação do artigo. A redação do artigo, ele tem que passar pela coesão e pela coerência. E por incrível que pareça, os periódicos ainda recebem artigos os quais não possuem nenhum tipo de coesão e coerência entre os seus parágrafos. É o primeiro embate que nós vamos ter, primeira discussão que nós vamos ter em cima de um artigo científico para vocês submeterem para um periódico. E aí, antes de entrarmos na estrutura técnica do artigo, a primeira coisa que eu gosto de conversar com os meus orientandos é sobre essa questão. Aqui vai envolver a redação, a ética, a organização e a adequação às normas. São elementos básicos, né? Bem básicos. E aí eu falo que o orientador tem essa função de orientar o aluno para que isso não saia desse contexto. Então, quais são os primeiros pontos que são observados? Primeira coisa é a formatação. Se ele está dentro das normas técnicas, seja a ABNT ou seja o padrão APA. E depois, a qualidade da redação. A qualidade vai estar ligada em coesão, coerência e também alguns aspectos gerenciais. É o primeiro ponto que é olhado no artigo quando vai se fazer uma avaliação para que esse artigo seja publicado. Lembrando que, para vocês que estão começando, que não sabem, geralmente os periódicos, eles fazem avaliação em pares e às cegas. O que eu quero dizer com isso? São dois avaliadores que não se conhecem e esses avaliadores não sabem de quem são aqueles artigos. Se tiver identificação dos autores,
a consequência é rejeitar o artigo sem nem avaliar, já rejeita direto. Okay? E por incrível que pareça, isso acontece. Eu já rejeitei muitos bons artigos porque estava explícito de quem eram aqueles artigos, ou seja, os autores apareciam no artigo. Aí, iniciando, os primeiros pontos, após fazer essa análise, é observar esses itens. Se o trabalho é original, esse original nós não estamos dizendo em artigos inéditos, não é isso que nós queremos dizer, tá? Esse original vem da pesquisa que você desenvolveu, se ele realmente partiu de um trabalho feito pelos autores. Isso aqui pouco dá reprovação dentro dos periódicos, porque, pelo menos na minha experiência e dos meus colegas, a gente não tem recebido artigos que fogem desse contexto. Acredito que em outras áreas possa acontecer. O tema, a atualidade do tema, se o tema é atual, como que o tema vem sendo tratado, isso também é bem relevante na hora de submeter o artigo. E esse aqui é ponto fundamental quando vai se submeter o artigo. É a questão do foco e escopo do periódico. O que eu quero dizer com isso? Olha, a primeira coisa antes de submeter um artigo para um periódico é observar qual é o interesse daquele periódico. Qual o foco de publicação daquele periódico. Aquele periódico está interessado em publicar o quê? Então, se eu tenho um periódico que está explícito no foco e escopo, todos eles têm, que o interesse deles é publicar assuntos sobre manga fruta, não vai adiantar eu mandar um artigo sobre colheita de abacaxi. Ele vai rejeitar. Ah, então quer dizer que ele rejeitou porque meu artigo está ruim? Não, não foi isso. Na maioria das vezes ele pode estar muito bom, mas o foco e escopo não é aquele. O objetivo do periódico não é falar de abacaxi, é falar de manga. Mas se eu pegar um periódico a qual o foco e escopo esteja relacionado à fruta, no genérico, eu posso mandar o meu de manga, eu posso mandar o meu de abacaxi, entre outros, que eu tenho uma probabilidade, uma possibilidade do meu artigo ser aceito. Então, muitos artigos, na minha experiência, são rejeitados simplesmente por isso aqui. É outro ponto que é analisado antes de observar o artigo. Ele está dentro do foco? Não. É o escopo do periódico? Não. Então, ele não vai satisfazer as nossas necessidades. Então, ele automaticamente, nesse ponto aqui, é reprovado, rejeitado, perdão. E aí entra o início do artigo, o que nós chamamos aqui de elementos preliminares. Começa pelo título. Alguns pesquisadores acreditam que o título seja o mais fácil do artigo. E não é bem assim, né? O título, ele vai representar a menor unidade do artigo. Eu brinco com os meus orientandos da seguinte forma: olha, o título é o resumo do resumo. E é um resumo do resumo que tem que entregar o que promete. Eu já peguei muitos artigos que o título prometeu algo e no decorrer do artigo todinho não entregou o que prometeu. Aí não funciona, né, gente? Outro problema com o título é a generalidade do título. O que eu quero dizer com isso? A pessoa lança um contexto, um tema, de forma geral, e não delimita aquele contexto que ela quer dizer. Isso deve ser feito no artigo, diretamente no artigo. Ou no artigo não, perdão, no título. E aí, para os meus orientandos, eu peço que eles dê um nome, mas aquele nome não seja definitivo, e após terminar toda a pesquisa, após terminar todo o artigo, volta lá no título e refaça o título, para delimitar e já mostrar pistas sobre o artigo. O que seria um bom título? Isso na minha concepção dos meus colegas, tá? Isso vai mudar muito de parecer para perecer. Além de contextualizar o tema, além de delimitar o assunto,
que ele dê pista dos resultados finais da pesquisa. Então, se eu tenho uma conclusão ou até mesmo uma considerações finais, eu posso usar no título, dentro da delimitação, já dando pista desse resultado. Isso seria bastante interessante dentro de um título. E aí depois entramos no resumo. O resumo na íntegra é a menor parte do artigo, tirando o título. O que acontece? Eu vejo muitos artigos com resumo muito amplo. Nós não estamos falando de resumo expandido, nós estamos falando do resumo de artigo. E o autor escreve e não consegue contar o principal do artigo. O que acontece dentro do artigo? E aí o que deve ter dentro do resumo? Primeiro, tem que mostrar dentro do resumo, dentro apenas de um parágrafo, ele tem que contextualizar o tema em no máximo uma, duas frases. Ele tem que colocar o gap de pesquisa, nós chamamos isso de lacuna, né? Lacuna de pesquisa. Ele tem que colocar qual é o objetivo do artigo, qual foi o objetivo da pesquisa, os métodos que foram utilizados, alguns trechos dos resultados, alguma pista do resultado, alguma conclusão que ele chegou ou consideração final. Isso em poucas palavras. Isso vai divergir-se entre periódicos, quando se fala em quantidade de palavras. Por exemplo, a minha experiência, que é na administração, a ANPAD, que é uma associação nacional das pós-graduações em administração, que possui alguns eventos científicos famosos, lançou uma cartilha, e nessa cartilha eles sugeriram que o resumo fosse feito em 150 palavras, entregando todos esses tópicos no resumo. Algumas áreas, alguns periódicos, inclusive, até mesmo da administração, ainda aceitam os resumos com mais palavras. Qual seria o correto? Analisar o que o periódico determina. Todo periódico tem as suas formatações. Tem uma parte lá que ele sugere a formatação. Então ele vai falar se é modelo APA, se é ABNT, até quantas palavras pode ter, quantas páginas o artigo pode possuir, alguns mostram quantas palavras o artigo pode conter do início ao fim. Então isso são coisas também que fragiliza o aceite do artigo dentro de um periódico. Esse ponto aqui, que são as palavras-chave, isso aqui é pouco relevante. Geralmente, quando as palavras-chave não estão de acordo com o texto, o avaliador, o parecer técnico, vem sugerindo que mude. Eu desconheço algum periódico que rejeitou o artigo por causa de palavras-chave. Tá? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo meu aqui, ó, eu mesmo estou sugerindo que mude as palavras-chave. Foi um artigo que, quando eu vi, eu falei, vamos mudar porque não está dentro do contexto do artigo. Então, a gente sugere. E se falando em sugestão, eu falei em contribuir com a pesquisa. Então, quando damos a contribuição, ela surge de várias formas. Parecer técnico é uma coisa que eu converso muito com os pesquisadores, principalmente com os orientadores lá do campus que eu coordeno a pesquisa. Quando você vai emitir um parecer técnico, você não pode apenas falar que ele passou com tal nota ou ele foi rejeitado. Você tem que mostrar os pontos favoráveis, os pontos fortes do artigo, da pesquisa, e os pontos fracos. E dentro dos pontos fracos, há uma necessidade de sugestão de melhoria, sugerir uma melhoria. E aí vem a contribuição do parecer técnico daquele avaliador. Começa agora a parte de introdução. A introdução, muitos artigos, muitos pesquisadores extrapolam na quantidade de página da introdução.
E na maioria das vezes você encontra tópicos da introdução que poderia estar dentro do referencial teórico. A pessoa extrapola tanto na escrita que ela começa a citar autor, começa a fundamentar, sendo que isso poderia estar dentro do referencial teórico. E aí a introdução, dentro das revistas de administração, dentro dos periódicos, qualis CAPES, o recomendável seria uma página para a introdução, trabalhando sempre da seguinte forma: contextualizar o tema. Geralmente pede-se em um parágrafo a 2 parágrafos que contextualize aquele tema, expressar o problema de pesquisa, o gap, mostrar a importância gerencial de estudar aquele assunto, justificar o trabalho, justificar aquela pesquisa, colocando seus objetivos, seus pressupostos ou hipóteses, se for o caso. Nem todos vão utilizar isso. E primeiro ponto que nós temos que pensar na hora de fazer a introdução é que eu vou introduzir ao leitor o que eu fiz, a minha pesquisa que eu fiz. Então, se eu vou introduzir ao leitor a minha pesquisa, eu tenho que começar contextualizando o tema. Eu tenho que começar dizendo o que eu vou falar, de o que se trata aquele artigo. Depois eu coloco, então, o porquê que eu fiz aquela pesquisa, seria o problema de pesquisa, a importância daquilo, e no final recomendo, então, que mostre ao leitor o que ele vai encontrar ali a seguir, os tópicos ou subseções daquele artigo. Isso aqui também causa muita dúvida, muita confusão. Na maioria das vezes, o pesquisador ele confunde, ele troca a diferença da pesquisa bibliográfica, da revisão bibliográfica, da revisão da literatura e do referencial teórico. Olhando assim, parecem sinônimos, mas não são. Há uma diferença. Então, quando eu falo lá no referencial teórico, quando eu quero falar de pesquisa bibliográfica, eu estou referindo a uma busca dentro das bibliografias daquele tema. Quando eu falo de revisão bibliográfica, eu parto do princípio que eu já fiz a busca, que eu já tenho aquelas bibliografias, e aí eu vou analisar, estudar aquelas produções acumuladas. Quando eu falo de revisão da literatura, eu estou falando da teoria sobre o assunto, teoria de forma genérica, no contexto geral. E quando eu falo sobre referencial teórico, aí eu estou falando da adoção da literatura realizada pelo autor do estudo. Então, o ideal seria inserir a referência teórica. É claro que, em alguns casos, esses outros vão ser necessários. Mas as pessoas confundem muito. Percebemos bastante confusão entre esses tópicos. Dúvida, gente? Todo mundo caladinho? Bom, e aí, como que se faz uma revisão? Quais são as chances de conseguir aceite de um artigo? O primeiro ponto, que também é confuso no meio científico, principalmente para quem está começando, é o estado da arte, sobre o tema. Quem aqui sabe o que é o estado da arte? Calma, gente. Um de cada vez, não precisa ser todos ao mesmo tempo, né? Alguém arrisca aí dizer o que é o estado da arte? Oi? Algo perfeito? Será que é algo perfeito? Oi? Ó, começou. Ficou bom, ó. Esquentou, ficou quente. O que mais? Hã? Então, o estado da arte é o que o Márcio falou mesmo. Apagou? O estado da arte, muitos artigos que recebemos vêm dizendo que eu sucintei o estado da arte porque eu estou citando os autores. Eu já vi esse argumento já em uma justificativa de um artigo. Isso não é verdade.
Você citar o artigo, você está fundamentando, você está apoiando em pesquisas já publicadas. Mas o estado da arte, ele quer dizer o seguinte: olha, como que esse tema, como que esse contexto vem sido trabalhado no meio científico. E aí você pode delimitar um tempo. Olha, há 5 anos para cá, o tema vem sendo tratado dessa forma. Há poucos anos atrás, o tema era trabalhado dessa forma, porém há indicadores que o tema não é mais trabalhado dessa forma. Uma dica simples que eu passo para os meus orientandos é a seguinte: procure artigos publicados nas revistas Qualis do tipo bibliométrico. O que é esse artigo? Ele vai quantificar e qualificar as produções de um determinado tema em um período. Esses artigos são muito bem aceitos nos periódicos Qualis Capos. Por que eles são bem aceitos? Porque eles contribuem com a ciência. Ele gera contribuição para os outros pesquisadores pesquisarem, entenderem sobre um tema e publicar um novo artigo com pesquisa. Então, se eu estou falando se eu estou falando de um novo tema, como que ele tem sido trabalhado? Ah, peraí, esse tema é novo, então eu só vou ter publicações de 2 anos para trás, tipo reforma trabalhista, por exemplo, 2017. Eu não vou ter nada abaixo de 2017, então eu posso buscar apenas de lá para cá. Mas se eu for falar de um tema maior, tipo, por exemplo, competências, vou falar da área de administração, competências de colaboradores dentro de uma instituição. Isso aí vai vir desde 1949 para cá. Ah, eu preciso mostrar o estado da arte de lá para cá? Não, não preciso. Eu posso delimitar 10 anos, 5 anos, 3 anos, o que for necessário, para contextualizar como esse tema tem sido trabalhado no meio científico. Dúvida, gente? É claro que algumas áreas, alguns tipos de pesquisa, você nem precisa utilizar esse estado da arte. Algumas pesquisas laboratoriais não exigem o estado da arte. Tá? Eu estou tentando ser genérico, mas na verdade estou trazendo para a minha área, que é a administração, que é a ciência social aplicada. E aí o segundo item dentro do referencial teórico é o desenvolvimento do próprio referencial teórico. Como que você desenvolveu? Você está fundamentando nos seus autores que você levantou, na sua pesquisa que você levantou. Você está fundamentando no estado da arte. Como que isso está sendo feito? Segundo, é o conhecimento científico. Escrever um artigo é sempre sinônimo de ciência. Então, se eu estou no referencial teórico, eu tenho que seguir os princípios da ciência. E aí nós falamos que muitos artigos não propõem o diálogo entre os autores. O que é diálogo entre os autores? Mostrar que o autor pesquisou e publicou resultados dessa forma, o outro autor de outra, o outro de outra forma ainda. Eles convergem ou divergem, mas a pesquisa parte pelo um princípio. Isso seria um diálogo entre os autores. E o que nós vemos, na maioria das vezes, o aluno pega um autor, tira um trecho dele, pega outro autor, tira outro trecho, pega outro, tira um trecho. E aí ele não tem a sintonia entre os autores. Vira o que muitos avaliadores chamam de coxa de retalho, né? Temos uma passagem de um autor, uma passagem de outro, uma passagem de outro, mas eles não se comunicam, não conversam entre si. E alguns trechos ainda, pior, ele não conversa com a sua pesquisa. Ele está ali simplesmente para citar, mas ele não está contribuindo em nada na sua pesquisa. É o que nós entramos aqui, ó. Guarda a lógica com os resultados do estudo. Eu já vi artigos que foram citados alguns autores, mas não utilizou nada dele. Então é melhor nem citar, é melhor tirar. Outra coisa que é bastante cobrado é suas referências, a relevância que ela possui. E se você
está observando a nível global. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz uma pesquisa e estou apenas utilizando autores nacionais, ou seja, eu só quero saber como isso funciona no Brasil. No mundo globalizado, nós não podemos pensar dessa forma. A importância de utilizarmos pesquisas fora do âmbito nacional, ela é muito relevante dentro de um periódico. Então você tem que mostrar que, além de Brasil, você está antenado, você está pesquisando as publicações da ciência, dos artigos e papers em outros países. Isso é bastante interessante. Aqui daria uma disciplina, né? Aqui eu poderia marcar uma disciplina aí de um semestre, 4 aulas por semana, carga horária mínima de 100 horas, e olha lá, e daria uma disciplina inteira para a gente tratar aqui. Eu não vou aprofundar, mas vou dizer para vocês o seguinte: isso aqui gera 70% de rejeição nos artigos quando são submetidos aos periódicos, por incrível que pareça. Por quê? Experiência minha e de alguns colegas. Recebi bons artigos, boas pesquisas, com boas contribuições para o periódico e tive que reprovar ele porque não estava fundamentado dentro dos aspectos metodológicos. Pesquisa, há aspectos as quais vocês terão que fundamentar qual foi a metodologia, qual foi a técnica, qual foi os princípios da ciência, quais foram as validações que aquela pesquisa passou para ser publicado. Então, em qualquer periódico Qualis Capes, estou falando pela minha área, mas acredito que os outros também não são diferentes, se você não colocar esses itens que estão aqui, provavelmente o artigo será rejeitado. Quais são esses itens? Ele contempla os aspectos envolvidos da pesquisa, os paradigmas, ou seja, ele mostra de qual paradigma a pesquisa passou. Ela é uma pesquisa quantitativa? Ela é uma pesquisa qualitativa? Ou ela é os dois? Ou é uma quanti-quali? Segundo, qual é o design da pesquisa? Como que se formulou aquela pesquisa? Quais são as características da população, da amostragem? Coleta de dados, como que aconteceu a coleta de dados? Como foram realizados? Os instrumentos que foram usados para coletar os dados? Quais foram os construtos que foram utilizados? Como que se deu o tratamento de dados, a análise deles? Como que chegou nas conclusões ou resultados finais? Então, isso tem que aparecer nos aspectos metodológicos. E aí, na maioria das vezes, a gente pega, esse é um exemplo de um artigo, a qual isso não aparecia. E aí, a sugestão foi essa: tem que mostrar todos esses itens aqui dentro dos aspectos. Tem que mostrar para o leitor que realmente houve os aspectos da ciência dentro daquela pesquisa. Interessante também é que muitos artigos até apresentam essas partes nos aspectos metodológicos, mas esquece de apoiar os seus fundamentos da metodologia. O que é apoiar os fundamentos? É utilizar autores que militam na área da metodologia. O que eu percebo na maioria das vezes? A pessoa coloca um autor genérico da metodologia, vou citar um, por exemplo, que eu gosto muito, acredito que vocês podem usar, que é o Gil, né? O Antônio Gil. Ele é um autor da metodologia para qualquer área do conhecimento. Aí, quando chega na sua área, seja ela computação, administração ou outras, ele não cita nenhum autor que trabalha metodologia específico para aquela área. Isso fragiliza o artigo, porque eu estou tratando a metodologia de uma forma genérica, mas eu não apliquei aquela metodologia à minha área. Eu não validei ela na visão da ciência, na visão dos métodos e as técnicas dentro daquela área. E toda a área eu desconheço, posso estar equivocado, mas eu desconheço uma área que não tem um autor que trabalhe a metodologia específico dentro daquela área. Aí vem as análises dos resultados. Aqui também eu não vou aprofundar muito, porque há particularidade entre áreas.
principalmente quando a pesquisa é experimental, quando a pesquisa é descritiva, qualitativa, entre outros. Quando é um bibliométrico, então isso aqui vai mudar muito. Vamos ter bifurcações aí no caminho para a gente falar de análise de discussão e resultados. Mas também, na maioria das vezes, não vai fugir muito disso aqui. Primeiro, é a articulação teórica, metodológica e a interpretação sem o posicionamento pessoal do autor, do pesquisador. Então, como foi feito? O pesquisador ficou imparcial ou ele, a todo momento, entra nessa análise, nessa teoria? Então, é o primeiro ponto que é levantado. O segundo são os resultados analisados perante a luz da teoria. Que é isso? Olha, os meus resultados, as minhas análises estão pautadas nas minhas citações, ou seja, estão pautadas nos artigos e bibliografias que eu utilizei. Há uma relação entre eles, há um fundamento entre eles, ou eles estão soltos? Às vezes eu quero descobrir, por exemplo, a proteína de um determinado produto, e aí lá, nas minhas análises, eu estou mostrando outra coisa que não tem nada a ver com proteína. Isso já encontrei em artigos também. Ele falava de uma fruta e no final ele estava mostrando outra fruta que não tinha nada a ver com a teoria que ele criou, com a problemática que ele criou. Então isso também tem que ser bem preciso. Outra coisa aqui é se ele adiciona um novo conhecimento ou algo relevante. Esse novo conhecimento aqui é pauta de discussão, né? Primeiro que novo conhecimento não quer dizer conhecimento inédito. Ele quer dizer o seguinte, olha, esse conhecimento, essa análise que ele chegou, outro autor já publicou algo sobre, mas por ele está dando um novo viés, um novo olhar sobre. Isso seria um novo conhecimento. Eu não preciso ter algo inédito dentro do artigo. Se tiver, melhor, né? Mas se não tiver, eu posso partir por esse princípio. E aí depois, são as considerações a respeito da análise e discussão. Muitos artigos fazem, você percebe as análises, na maioria das vezes até bem feita, mas ao final o autor não discute aquelas análises. Ele não gera discussão ali do que ele encontrou, do que ele viu pela frente. Por fim, considerações finais ou conclusão. Aí tem outra dúvida aí, né? Principalmente do aluno. O aluno acha que tudo é conclusão. Não é assim? Pelo menos meus orientandos são assim. Principalmente quando vão apresentar, né, nas disciplinas, vão apresentar alguma coisa. Final lá no slide está sempre lá assim, conclusão. Mas nem sempre nós temos uma conclusão. Às vezes você tem uma consideração final e você chama ela de conclusão. Isso é normal acontecer. E consideração final, quando você consegue chegar numa consideração, ele também favorece os aspectos epistemológicos, ou seja, ele também está favorecendo a teoria, ele está favorecendo também a pesquisa. O aluno, quando vai fazer pesquisa, principalmente de mestrado, né, doutorado, ele acha que ele precisa de uma conclusão. Ele acha que ele tem que solucionar com a pesquisa dele. Ele acha que, se ele deixar considerações finais, que ele não está favorecendo a pesquisa, ele não está contribuindo com a pesquisa. E isso é errado pensar assim. Porque as considerações finais, ela pode me dar preposições para que novas pesquisas surjam a partir daquela visão que eu estou entregando da pesquisa. Então, um resultado de pesquisa pode ser o objetivo ou pode ser a hipótese, entre outros, de uma nova pesquisa. E a ciência funciona assim, né? Pesquisa de pesquisa. Uma pesquisa que vai encadear em outras pesquisas. Então, o que mais percebe-se nesse ponto aqui é essa relação. Outras coisas que percebe-se também nos artigos submetidos é a falta de limitação do estudo. Todo estudo possui uma limitação. Todo. Eu desconheço um estudo que não possui. E na maioria das vezes, recebemos artigos que os autores não põem a limitação do estudo de forma clara. Também
precisa, obrigatoriamente, propor sugestões para novas pesquisas. Daqueles resultados surgem outras pesquisas que outros pesquisadores poderão desenvolver ou o próprio pesquisador. Quando a gente recebe convite de orientação, principalmente de pós-graduação, o aluno fala assim, eu não sei o que pesquisar. Isso é fácil você resolver. Começa a ler e ao final vai observando as sugestões de pesquisa para você ver se não aparece. Aparece, mas aparece mesmo. Só não vai aparecer se você não quiser. Eu respondo dessa forma. E menos de uma semana a pessoa já chega ali com uma ideia. Às vezes essa ideia tem que ser refinada, mas ela já chega com uma ideia. E aí, ao final, então, de todos esses tópicos, né? Claro, como eu falei com vocês, eu não poderia aprofundar, porque o tempo não nos permite. É feito, então, uma síntese do que é observado, é feito um documento que se chama parecer técnico, emitido para o periódico, e aqui o parecerista, o avaliador, ele dá o seu aval. E aí ele pode ser parecer favorável para a publicação conforme o texto se apresenta. Isso quer dizer que o texto vai ser publicado na íntegra, sem precisar mudar uma vírgula. Isso é raro de acontecer. Muito raro. Aconteceu comigo uma vez, de um artigo que eu mandei. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Fiquei surpreso, inclusive, quando ele voltou dessa forma. E eu arrisco 3% de chance disso acontecer numa submissão de um artigo em um periódico. Parecer favorável para a publicação, mas considerar as correções obrigatórias solicitadas. Na maioria das vezes, quando o artigo é aceito, ele é aceito nessa condição. Isso implica que, se você fizer as correções, o artigo estar aceito é alto. Na maioria das vezes, quando faz, ele passa. É raramente ele não passar. Submeter novamente para avaliação. Quer dizer que o tema interessa ao periódico, o artigo interessa ao periódico, mas ele não está legal dentro dos critérios da ciência. E aí você tem uma nova chance de refazer o seu artigo e enviar novamente. E, ao final aqui, parecer contrário à publicação. E realmente é porque ou não atende o foco e escopo, ou realmente o artigo deixou a desejar em muitos aspectos. Ok, gente, esse espaço aqui agora eu queria deixar para vocês fazerem perguntas, se quiserem discutir alguma coisa. Um de cada vez, não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, não. Então, finalizo aqui, agradeço a todos pela paciência. Boa tarde, parabéns pela palestra, muito esclarecedora, principalmente para os alunos. Passou-se de uma forma muito didática alguns pontos relevantes para a gente ter sucesso na publicação. Esse critério, você falou que você que criou esse roteiro de avaliação? Com o passar do tempo de avaliações em periódicos e frequentando alguns congressos, alguns eventos voltados a periódicos científicos, eu fui buscando as experiências de cada periódico e fui montando um banco de dados. E fui tirando, cada item que foi me chamando a atenção, eu fui tirando de uma experiência. Ao final, eu montei uma planilha do Excel e fui montando passo a passo o que eu queria. E aí, para chegar nisso aqui que vocês estão visualizando, demorou um certo tempo, porque era aquele processo de lapidação, perdão. Eu ia apagando algumas coisas, adicionando outras, e aí até chegou nessa planilha. Então, ela hoje, por exemplo, me ajuda muito, porque, por exemplo, um artigo de periódico que eu gastava 5 horas para avaliar, hoje eu avalio ele em 2 e talvez até 1 hora. Então, quando eu começo a ler o artigo, eu já sei o que eu vou buscar dentro desse artigo. Então, eu faço a primeira leitura dele, para me entender o que se trata.
Nesse momento eu não estou avaliando, estou lendo ele como leitor. No segundo momento que eu começo a ler ele na visão de um avaliador, já usando essa planilha aberta ao lado. E o livro? Cadê o livro? Livro? É. Tem o do Gil para a gente seguir, agora falta o do Wesley com essas dicas aí. Tá. Mais alguém? Professor Zé Luiz aqui do campus Uberaba. A maioria das revistas com melhor qualidade do CNPq, existe uma tendência de hoje você fazer resultados separados de discussão. Qual a sua opinião sobre isso? Os resultados... você coloca o resultado e a discussão... Separado das discussões. Não se faz mais resultados e discussões no campus. Muitas das revistas, não são todas, assim, mas as que têm melhor qualidade estão separando. Por exemplo, eu já participei de alguns eventos que foram discutidos, inclusive, esse tema específico. Eu acho que eu sou meio assim, eu acho que vai depender muito do contexto, vai depender muito do objetivo do artigo, vai depender muito do tipo da pesquisa do artigo, porque, por exemplo, pessoalmente, eu não gostaria de fazer isso como um artigo meu, mas já fiz, por questão de critérios. E, por exemplo, o meu foco maior é a pesquisa qualitativa de cunho descritivo. Na maioria das vezes, entrevistas realizadas. Então, dessas entrevistas, é feita uma transcrição dentro das normas, e dessa transcrição é feita a análise de conteúdo, na maioria das vezes através de ferramentas case, que são softwares, e depois relatados através da descrição. Então, nesse contexto que eu te falei, seria, para mim, eu dizer que concordo, que gostaria sempre de fazer um artigo separando, eu seria totalmente contrário a essa posição, porque não vem à tona dentro do princípio da pesquisa qualitativa. Agora, em alguns casos, por exemplo, nas pesquisas quantitativas ou nas pesquisas experimentais, percebe-se que essa divisão favorece bastante a questão dos resultados finais, principalmente na questão de avaliação, né? Eu vejo que alguns congressos mais famosos, eles agora separam na hora de avaliar, não sei se vocês perceberam isso. Então, vocês têm que colocar a delimitação em um lugar, a delimitação do tema num lugar, o objetivo em outro, a justificativa em outro, e cada tópico aí ele vai dividindo um artigo em vários pontos. Eu não gosto de submeter artigo dessa forma, eu acho que perde muito o foco do artigo, quando você vai partindo ele. Eu já gosto de trabalhar nos conectivos, fazendo a conexão entre as subseções ou os tópicos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem réplica? Pode ter réplica? Tem sim. Eu acho o seguinte, eu trabalho muito com a parte experimental, eu acho terrível isso, porque às vezes você apresenta seus dados e quer justificar, discutir, argumentar, e ele fica em páginas diferentes. Você coloca o resultado numa página e vai colocar a discussão em 2 ou 3 páginas adiante. Assim, para quem trabalha com a área experimental é muito ruim. Mas é uma tendência e a gente está tendo que se adequar a isso, né? Se você Qual que é a sua área? Eu trabalho com a parte de manejo de solos aqui do campus. A gente está se adaptando, mas é bem difícil, assim, porque as coisas ficam muito longe, parece que estão desconectadas, né? Segmentadas, na verdade. Para a área experimental é bem ruim, né? Não sei as outras áreas, mas a área que eu atuo, a maioria das pessoas está dando... E outra, está sendo péssimo para quem a gente que revisou também. Você, quando hoje pega um artigo para dar parecer, você tem que soltar todas as folhas dele para você colocar o resultado aqui, porque a pessoa que escreve tem noção do todo. A pessoa que está lendo pela primeira vez, ela vê segmentado, né? Então, para quem dá o parecer também, os avaliadores, eu trabalho com essa parte de avaliação também, é horrível para os dois. Então, para a área experimental, é uma inovação que não sei como é que vai ser, se vai continuar, se todas vão... Bem, na minha área, a maioria hoje já está pedindo artigo nessa linha. O interessante é que na administração isso tem acontecido assim, menos de 2%. Na verdade, quem está pedindo isso é o CEMEAD. Eu avaliei 3 artigos para eles esse ano, o CEMEAD é da USP, e nesse ano, exclusivamente, eles pediram que segmentasse os artigos. Então, fica
meio quebrado. Por exemplo, na administração, nós trabalhamos muito com a fundamentação, depois a justificação. Então, as discussões vão aparecer aí. Então, quando você fragmenta, é como você falou, as discussões, ela fica meio sem noção no espaço. Mas, por exemplo, na sua área, eu nunca li um artigo, eu nunca avaliei um artigo, não, eu desconheço, como eu falei aqui, né, nós temos várias áreas, eu vou tentar ser genérico, mas chega um momento que vamos ter bifurcações aí, cada área vai caminhar de uma forma. Então, o que eu passei ali, eu tentei passar bem de forma genérica, tendo como objetivo os nossos alunos que estão iniciando na pesquisa. Mas aí cabe cada orientador a dar o caminho correto, né, para a pesquisa, para a publicação desse artigo. Mais alguém, gente? Robson, aqui do Campus Uberaba. Só para dar uma contribuição nisso, eu vejo que o que tem se solicitado para fazer essa separação é porque antes de se separar, o que acontecia é que ficava na mão do pesquisador fazer esse resultado de discussão, e muitas vezes a gente lê um artigo que ele só tem resultado, não tem a discussão. Ou tem uma discussão infindável em cima de um tópico só, e aí quando você separa essas informações, ele é obrigado a discutir um pouco mais o assunto que ele colocou como resultado, porque meio que cria para o leitor aquela necessidade, eu tenho ponto a ponto esse resultado, e abaixo eu tenho ponto a ponto essa discussão, né? Você cria meio que uma obrigatoriedade, não sei se você vê assim, mas a visão que eu tenho, assim, apesar de eu também concordar com o Zé Luiz que fica uma leitura chata, doída, né? Você lê tudo picado assim, mas como a gente na verdade a gente precisa dessa contribuição, dar essa contribuição, eu creio que seja por isso. Essa é a visão que eu tenho da entomologia, que é a minha área, dentro da agronomia, que também tem se solicitado muito isso, né? A separação. Eu não gosto de fazer essa segmentação, mas, como eu falei, né, quando o congresso ou a revista ou o periódico solicita, você tem que fazer, não tem outra saída. Né? Mas eu não tinha pensado nesse ponto de vista que você apresentou agora. Faz sentido, mas ainda não tinha imaginado dessa forma. E é isso, gente, a pesquisa ela funciona dessa forma, são através desses debates. Então, um dá um ponto de vista de uma forma, o outro dá outro ponto de vista de outro, e você começa a analisar todos os pontos de vista até chegar em um denominador. Foi o que eu fiz ali com a minha ferramenta, com a minha planilha. Fui pegando em cada periódico, em cada lugar que eu ia frequentando e fui colocando. Uma coisa que eu não falei aqui, que era para ter falado, vou tomar mais um tempinho de vocês, é a confusão. Eu vejo isso assim em todos os lugares que eu passei. Lá em Patrocínio não é diferente. Na última reunião virou uma polêmica. A diferença do artigo publicado em eventos científicos e o artigo publicado no periódico Qualis. O que eu quero dizer? As pessoas, alguns pesquisadores lá no campus e em outros que eu passei, que eu trabalhei, eles acham que a partir do momento que eu publico em um evento científico, eu não posso mandar para um periódico. Isso é ilusão. Eu posso enviar para o evento e depois enviar para o periódico, desde que eu use o princípio lógico dos eventos científicos. Qual que é o princípio lógico do evento científico? O evento científico, seja um simpósio, um congresso, entre outros, ele existe para discutir uma pesquisa que foi realizada. Então eu vou lançar para a comunidade acadêmica, vou discutir aqueles temas, daquela discussão vai sair novos olhares, vai sair novos olhares, novos refinamentos, e daquela discussão eu vou melhorar o artigo e vou mandar para um periódico. Então, eu escutei assim de uma professora que tem bons projetos no campus. Eu não vou queimar cartucho com um evento chamado Computec. Eu não vou queimar cartucho com tal evento. Eu falei assim, mas como assim queimar cartucho? Eu não vou dar um tiro e depois não dar mais tiro. Ou seja, ela partia da ideia que uma vez publicado em um congresso científico, eu não poderia mandar para um periódico. Não é assim.
Outra coisa que foi muito discutido num encontro que eu tive de um evento dos periódicos em administração, me fugiu o nome do evento, foi a questão de utilizar artigos de congressos para publicar o resultado final, para apoiar a fundamentação teórica dentro de um artigo de periódico. É a mesma lógica. Se um artigo foi publicado apenas no Congresso, parte do princípio que esse artigo ainda está em discussão, ainda não possui os seus resultados finais concluídos. Então, se eu fundamento apenas em artigos de Congresso, há um risco aí. Porque eu estou fundamentando em pesquisas que ainda não estão concluídas. Eu estou fundamentando em pesquisas que ainda estão em discussão. Eu estou mostrando fundamentos como se esses fundamentos já fossem válidos pela ciência. Então, por exemplo, os periódicos qualis, principalmente os B1 para cima, eles não gostam de aceitar referências de congresso. Eles pedem que as referências sejam artigos qualis, papers e teses e dissertações, se for o caso. Fora as bibliografias, né, os livros já consagrados. Então, temos também esse embate que eu ia conversar aqui e acabei esquecendo. E num caso em que você não tem informação na área, porque isso já aconteceu comigo. No meu mestrado eu trabalhei com um assunto que a gente não encontrava. E aí eu não tinha outra fonte de informação a não ser workshops internacionais ou simpósios e congressos brasileiros. Isso é uma coisa. E a outra no caso de, por exemplo, a publicação de artigos completos em anais de congressos. Esses também seria normal o autor enviar para uma revista? A primeira questão que você abordou é bacana. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: tudo bem, você só conseguiu fundamentar aquela pesquisa dentro de um artigo de evento científico. Isso está fundamentado dentro do artigo? Está justificado lá dentro que isso aconteceu? Se ele tiver justificado, há uma probabilidade do parecer técnico ser favorável, porque ele justifica o que aconteceu. Agora, o que acontece? Alguns autores referenciam eventos e não justificam por quê. É o primeiro ponto. O segundo, acho que eu não entendi direito. Poder pode, porém, como eu te falei, peraí, eu acho que eu não entendi ainda. Você está falando em citar ele ou submeter ele? Submeter, tá? Eu ia dar a resposta como citar. Se houve uma modificação depois daquela publicação, se essa modificação ela é válida e você justifica essa modificação, ele pode ir sem problema. Eu, por exemplo, tenho casos desses na realidade. Eu trabalhei um tema, eu discuti ele em 3 congressos, no Brasil afora. Desses 3 congressos, ele apareceu em todos eles, cada um de uma forma diferente, mostra que houve mutações dele. E aí eu submeti para um periódico, salvo me engano, era um B1. E na introdução, ao final da introdução, eu já justificava que ele foi apresentado no evento X, Y e outros, e mostrei a evolução que ele ganhou dentro daquele tema. O que seria antiético seria eu enviar o mesmo artigo, da mesma forma, na íntegra, sem nenhuma contribuição, nenhuma evolução desse artigo. Isso seria antiético. Inclusive, eu falo com os nossos alunos, quando tem um PIVIC e quer transformar em um CNPq, um FAPEMIG, entre outros, é a primeira coisa que eu falo. Faça uma mudança, justifique essa mudança, mostra que houve evolução para você tentar transformar ele, porque senão eu mesmo, como coordenador, já vou reprovar ele, não vou nem deixar ir lá para a própria. Então, é o mesmo ponto. Eu não posso pegar um artigo na íntegra publicado em um evento e mandar ele igual. Eu tenho que modificá-lo e justificá-lo que ele passou ali naquele momento, que houve discussão e houve evolução. Na verdade, até fortalece, viu? Por exemplo, vou falar pela minha experiência. Quando eu pego um artigo que lá já relata que ele foi discutido em tal lugar, aí teve uma evolução da discussão, o que você já pensa? Opa, ali teve evolução da ciência. Ali teve o quê?
pensamentos em cima, teve ideias em cima, teve construções em cima. Então, houve um construto ali dentro daquele artigo. Então, na verdade, favorece a publicação. Obrigado a todos. Agradecemos as contribuições do professor Wesley e agradecemos a presença de todos e informamos que a programação do segundo Compitec segue até sábado. Acesse www.iftm.edu.br/Compitec e confira. Uma boa tarde a todos.